As igrejas católica e ortodoxa são a mesma coisa? Eu vou te explicar. Esse é o Café com Teu Catequista. E a resposta é não, não são a mesma coisa. Quando nós nos referimos à igreja, nós ouvimos muitos nomes. Igreja Latina, Igreja Romana, Igreja Ortodoxa, Igrejas Católicas Orientais, e a gente precisa entender o que significa cada um desses nomes. Mas antes, pensem assim comigo. Quando Cristo ressuscitou, ele deu uma ordem aos seus apóstolos: ide, evangelizai todo mundo. A partir desse momento, os apóstolos saem em missão pelo mundo e em cada local que eles visitam, eles fundam uma igreja. Então um apóstolo viajou para a Turquia, fundou uma igreja, outro viajou para a Grécia, fundou uma igreja, outro viajou para Roma, fundou uma igreja. Só que todas essas igrejas possuíam a mesma fé, estavam em comunhão, obviamente, era a fé dos apóstolos. E todas essas igrejas estavam submetidas, eram governadas por Pedro, o bispo de Roma, o Papa. E todas essas eram igrejas católicas. Com o passar do tempo, algumas dessas igrejas foram se separando da Igreja Católica, por motivos políticos ou por motivos teológicos. E em 1054 acontece o grande cisma, quando muitas dessas igrejas se separam da Igreja Católica, deixam de reconhecer o Papa como governante da igreja e passam a ter ali algumas diferenças teológicas também, como a questão da filioque, se o Espírito Santo procede somente do Pai, que é o que os ortodoxos acreditam, ou do Pai e do Filho, que é o que os católicos acreditam. Então as igrejas ortodoxas são igrejas que um dia estavam em comunhão com a Igreja Católica, um dia estavam submetidas ao Papa e hoje não estão mais, cismaram, se separaram. Só que muitas igrejas no Oriente permaneceram em comunhão com Roma, permaneceram em comunhão com o Papa. E essas igrejas são as igrejas católicas orientais. São igrejas católicas normais, todas professam a mesma fé, rezam o mesmo credo, mas possuem liturgias diferentes. E por isso a igreja é una. Em meio a ritos diferentes, a tradições diferentes, a culturas diferentes, todos professam a mesma fé no Cristo. Quanto às igrejas ortodoxas, elas não professam mais a mesma fé que nós professamos, mas mesmo assim, elas possuem sacramentos válidos, porque elas possuem sucessão apostólica válida. E vale ressaltar que, embora válido, não é lícito para nós católicos participarmos da missa deles, de uma vez que eles não estão em comunhão conosco, não estão em comunhão com o Papa. É válido, mas não é lícito. E cabe a nós rezarmos pela unidade dessas igrejas, para que as igrejas ortodoxas voltem à comunhão com Roma. Foi o caso da igreja greco-melquita, por exemplo, que se separou no grande cisma, mas por volta dos anos 1700 retornou à comunhão com Roma. E se você está vendo esse vídeo, é catequista e quer se formar melhor, faça parte da minha formação de catequistas. O link está na minha bio, ou comenta "eu quero" aqui nos comentários que eu mando o link diretamente para você. Fiquem com Deus, que viva Cristo Rei.